aqui mesmo, né? É? Tá. Glória a Deus, aleluia. Ô, glória! Os irmãos têm tratando a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmão? Mais um dia de alegria na presença do Senhor de luz. O Espírito de Deus já se faz presente nesse lugar. Há muito tempo que eu vim aqui, aí Carlos me chamou hoje para nós vir aqui. Graças a Deus, eu caí lá. Quinta-feira que eu ia ver se eu vim aqui. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu vim aqui faz muito tempo, né? Faz muito tempo que nós vimos aqui, né, cara? Faz muito tempo, faz mais de anos, né? Nós estamos demorados. Isso, aí veio aqui, eu, Francisco, Jonésio, naquela época, tá bom? Mas graças a Deus por isso, tá bom? Hoje deu certo pra gente vir aqui, mas primeiramente eu vou fazer uma oração com os irmãos, tá bom? Uma oração de agradecimento a Deus de ter chegado até aqui, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tem dado força, saúde, para cada um de nós, né? Que nós não vamos sair daqui vazio, vamos sair daqui com a presença de Deus, porque Ele já se faz presente nesse lugar. Tá bom? Então, é maravilhoso quando você vem na casa do Senhor, que a gente tem fome e sede da palavra de Deus, né? Então, estamos aqui, eu tenho certeza que estamos aqui por quê? Porque você sabe que Deus fez uma grande obra na tua vida e na minha, por isso que nós estamos aqui. E devemos agradecer ao Pai, né? Por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, tá bom? Feche os seus olhos, seu pensamento a Deus, e vamos mais uma vez falar com Deus, agradecer a Deus, fazer um preparo, né? Para a palavra de Deus, ela é como uma espada, e ela vai penetrar pelos dois lados hoje, né? Vamos com o coração preparado para assim que quando a palavra vir, nós receber a palavra na nossa alma, no nosso coração, com amor, né? Isso. Fale todos graças a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Meu Deus, que nessa hora, meu Pai, eu vim te agradecer, Senhor, por esse dia, por esses momentos, por essa hora que Tu deu para cada um de nós, meu Deus. Eu tenho certeza, Senhor
Jesus de Nazaré. Senhor, que tu já te faz presente neste lugar. Senhor, eu vim te agradecer, meu Pai, e todos nós estamos aqui na tua presença. Papai querido, Papai do céu, eu te peço agora, pelo poder do teu Espírito Santo de Deus, que nessa hora estamos aqui para ouvir a tua palavra e glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, cheio do teu poder e da tua graça, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos comigo assim. Mas a luta vem e passa, não desanime não, deixe em Jesus Cristo pra ter a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanime não, deixe em Jesus Cristo pra ter a salvação. É o cordeiro, começando a nação, é vivo.
Receber a culpada. Amém? Deus Santa Maria, que passa de Amém. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma noite da Deus. Temos certeza que Deus vai falar nessa noite de hoje. Né, irmão? É só crer e confiar. Porque Deus é fiel. Ele é Deus todo tempo Ele é Deus. Amém? E quando Ele quer fazer, Ele faz. Em nome de Jesus. Né? Hoje mesmo de manhã, né, eu acordei, né, e estava falando até com o ministro Manuel. Né, uma bênção que Deus me deu, tem uns 3 anos atrás. Né? E aquilo veio na minha mente, eu lembrando assim na minha mente, eu falei, Deus, como tu é fiel na minha vida, Senhor. Como eu confio em Deus, porque tudo que eu peço para Deus, irmão, eu não sei. Eu vejo a bênção de Deus acontecer, eu vejo Deus fazer milagre na minha vida, na minha família. E eu só vou dar um perfil para os irmãos ver o que Deus faz. Né? Nós tínhamos comprado um carro, zero, saiu da loja zero, né? E assim, faltando assim, uma desprestação. E a gente foi pegar o meu filho no serviço, e lá, voltando no serviço, roubaram nós, levaram o carro. Né? E assim, eu olhei na cara do bandido, e eu lutei com ele, eu segurei no braço dele, lutei. Deus me capacitou de uma maneira que eu não sei. Eu não sei. Ele fez o ministro, aí do carro, o carro mandou andar. Eles andam, e eles andaram, e eu não vi. Eu não vi, porque eu sei que foi Deus que não deixou eu ver. Né, irmão? E ali ele falou assim, eu vou levar o carro. Eu só olhei para a cara dele assim, fisguei no olho dele, encravei o sangue de Jesus 3 vezes no olho dele. E eu falei para ele, foi Deus que deu. E quando Deus dá, o inimigo não toma. Você vai levar. Mas amanhã eu creio que em nome de Jesus esse carro está na nossa mão. Aleluia. E nós fomos para casa. Né? Fomos para casa, ligamos para o meu filho pegou o carro, eu disse que pegar nós, e embora para casa. E quando chegamos em casa, ele queria umas 3 horas da manhã. Eu não consegui dormir, o ministro dormiu, meu filho dormiu. Quando foi umas 5 horas, ligou para minha casa na polícia, né, que lá já tinha feito o BO, e perguntando se precisava de ajuda. Eu falei, não, tá tudo ok. Quando foi 9 horas da manhã, ligou para minha casa, eu corri no telefone. Era a patroa do meu filho. Ligou e falou assim, filha, vocês foram roubados? Falei, tia, ontem era meia-noite, roubou não, levou nosso carro. Ela falou para mim assim, filha, chama o Daniel, manda entrar aí na internet, aí pegar a rua, pedivinho, no cantinho do céu, que encontraram o carro de vocês. Aleluia! Aí eu chamei o meu filho, né? E ele foi ali rapidinho, pegou o endereço, aí chamei o outro que mora ali no quintal, aí ligou pro vizinho deles, veio e levou nós para lá. Aí quando chegamos na base, a polícia foi e falou assim pro ministro, você conhece o cara que você vê aqui? Conheço, então entra aqui. Aí passou os caras e falou assim, foi esse daqui. Ele só falou assim pro ministro, você sabe que esse cara aqui, o apelido dele aqui é Destrói. Ele mata assim mesmo. Antes de ontem mesmo ele matou uma criança de 9 anos. Né? Então eu não vou levar vocês para poder ver o carro, me dá o endereço aqui que eu vou, e foi mais 2 policiais. E aí foi pegar o carro, eu peguei a chave dei para eles. E eles foram. E mas quando chegou lá, o carro estava lá aberto. O carro estava, perfeito, irmão. Perfeito. Sabe? E aí, irmão, eu falei assim, Jesus, eu tinha saído do serviço, né? Tinha trabalhado aquele sábado, eu trabalho em escola de inglês particular, né? E eles pagam assim a parte. Aí eu tinha pegado um cheque. O cheque estava no fundo da minha carteira. Estava na minha bolsa, com todo o meu documento, dinheiro que eu ia pagar para casa, não deu tempo de pagar, e mandava tudo ali. Documento do carro, o papel, compra e venda do carro, estava tudo ali na minha bolsa. E quando a polícia chegou, falou assim, o carro é esse? Eu falei, é. Dá uma olhada. Eu olhei e falei assim, felizmente é esse, mas assim, a minha bolsa levou. Eu falei assim, não, calma. Vai lá, dar no bagageiro. Irmão, eu dei volta e fui no bagageiro. Só para os irmãos saberem como que Deus é bom. Aleluia! Não me quero ser crente. Quando eu cheguei no bagageiro, estava a minha bolsa. Irmã, eu olhei ali minha bolsa, estava minha carteira, estava o documento do carro, estava o documento do ministro. Deus é fiel. Tudo no carro, tudo, meu cheque do carro. Eu só gritei assim, Deus, tu é maravilhoso, louvado seja Deus, glória a Deus. Não, né? Assim, o povo
policial e falou assim, você é crente? Eu falei para ele, pela misericórdia de Deus, eu para prosseguir o Senhor. Aí ele virou assim, eu também sou crente. Então virou para o meu filho e falou, Daniel, e você? Aí eu falei assim, o policial, ele estava indo na igreja e parou. Daniel, só medita. A sua mãe e seu pai, eles pegaram a bolsa, você vê que voltou tudo o documento dele, a bolsa da sua mãe, está tudo aí, por que levou o seu? Daniel, não vale a pena deixar Deus, segue esse Deus, porque esse Deus é fiel. Amém, irmão? Eu estou falando isso de mãe para poder edificar a fé dos irmãos. E porque veio isso na minha mente, mãe, eu creio que Deus queria que eu falasse para os irmãos. Para ver, irmão, nós não podemos brincar de ser crente. Vamos ser temente, vamos ser crente. Na igreja, em casa, no serviço, na rua, vamos ser diferentes, irmão, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Eu trabalho numa escola de inglês. Criancinha de 3 anos até 17 anos, você deve formar, irmão. Tem 16 anos que eu trabalho nessa escola. Irmão, ali, aquele povo ali é cabeça branca. Todo mundo me respeita, todo mundo tem o maior carinho por mim. A moça que trabalha lá, ela chega e fala para mim assim, Santa, ora, Santa, olha que o negócio aqui está feio. Eu falei, não se preocupe, que Deus está no comando de tudo e Deus vai dar a bênção em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Isso é para os irmãos verem que Deus é. Então confia que Deus é fiel. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou louvar o Senhor aqui rapidinho em nome de Jesus. Só o hino que o ministro gosta desse hino em nome de Jesus, então os irmãos meditam, tá bom? Só medita. Em nome de Jesus. Se as águas do mar da vida e semente sufocar, segura nas mãos
Esse homem é muito de Deus. Só quem conhece ele. É um homem de Deus mesmo. Também tinha as pernas direito, né? Ele era no mundo, a irmã Violinha, eu, a Denisa, o irmão Carlos. Era um homem de Deus, é um homem de Deus mesmo. Né? Isso aí Deus fez, irmão, porque vocês são o povo de Deus. Deus se toca nas coisas do povo de Deus. É verdade. Pode tocar, mas tem que devolver. É verdade. Em nome de Jesus. Vou chamar as crianças, Nazaré. Já até chamar elas primeiro. Tá sim, Dani. Graças a Deus. Glória a Deus. Chama as Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Por isso o inferno vive a chorar.
Fortaleça com Deus, como precisamos, com a paz do Senhor. Amém. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas dessa vez, Senhor, sozinha me senti, pois quando eu olhei, no barco não te vi. Então quando eu pensei que eu ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. E eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Glória a Deus. Então, quando eu pensei que ele ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aleluia, Deus. Perdão por reclamar. Olha, irmão, o testemunho da irmã foi forte. O testemunho do irmão Carlos, é forte, né? Agora vamos passar para o irmão Carlos. Eu passei 5 porque eu perguntei, né? Certo. Vamos passar para o irmão Carlos. Irmãos, você está paz do Senhor Jesus? Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus, né? Vamos agora orar um pouquinho para nós receber o nosso ministro para trazer a palavra. Quem olhou no grupo, eu falei, vem com propósito no coração que Deus vai abençoar vocês. E preste bem atenção na palavra, que vai através da palavra que a gente recebe a
Senhor. E eu estou repetindo de novo para que todo mundo fique prestando atenção na palavra. Porque a bênção de Deus vem para nos dar aquela alegria, nós dormir sossegado, bater na cama, dormir primeiro que o travesseiro. Né? Amém? Glorioso Deus eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, para nós contigo, Deus, o nosso descobrir, o nosso querer, o nosso objetivo de falar contigo, Pai, para que o Senhor venha nos Deus, perdoa nossas Senhor, perdoa todo mundo, Pai. Ó Deus, abre o coração espiritual e o ouvido, meu Deus, para que nós ouvimos a tua palavra e para que nós guardamos a palavra do nosso coração. Ó Deus, eu peço, Senhor, que pratica morrer a tua palavra através do ministro. Menino Carlos, que vai trazer a tua palavra. Ó Deus, e põe, meu Deus, nos nossos olhos, no nosso coração, a tua querer. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. E nós oramos agora para que Deus abençoe o ministro Carlos para ser abençoado com a palavra, para que ele traga a palavra cheia do Espírito Santo, do Espírito Consolador. E nós vamos receber agora o ministro Carlos com palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém. Os irmãos aceitam a paz com Jesus. Eu tinha pedido para Deus, falando com Deus, eu ainda comentei com o ministro Manuel, que mensagem eu vou pregar. E chega que Deus colocou no meu coração para me trazer a mensagem que eu levei na segunda-feira retrasada, foi passada, lá em Santos. Glória a Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus? Eu vi o nosso ministro Carlito, ele dizer que, num grupo de vocês, que vocês fizessem um propósito com Deus, foi isso? Foi. E o propósito, geralmente, Deus abençoe, geralmente o propósito da igreja é, todo mundo vai numa só voz pedindo uma vitória, tá certo? Certo ou não? Certo. Então tá certo. E quantos que creem que vai receber a vitória em nome de Jesus? Quantos que estão aqui nessa noite e que saíram de suas casas e falaram assim, não, eu vou em busca da minha vitória? Aleluia, Deus. Tem um sinalzinho com a mão em nome de Jesus. Então deixa eu dizer para você, tá certo? Depois que eu terminar essa mensagem, eu espero que ainda nós esteja crente. Tá certo? Depois que nós for sair para nossa casa, em nome de Jesus, eu espero que cada um saia daqui mais crente do que é. Tá certo? Então eu vou explicar para você como que a gente corre o caminho que nós temos que chegar até o caminho da nossa bênção, da nossa vitória. Tá certo? É livro de Salmo 66, 10. Salmo 66. Amém, irmãos? A bênção, o fato de eu ser cristão, o fato de eu estar de uma cidade a outra, um município a outro, ou vocês vêm da sua casa para cá, sol, chuva, né? Investimento que vocês fazem, eu sempre gosto de estar falando isso, uns têm carro, vai investir em gasolina, álcool, né? Outros não têm, vai ter que queimar caloria na bicicleta, né? Outros não têm nem carro, nem a bicicleta, vai ter que desembolsar. Eu acho que é 3 pontos, não são 3?
Quanto? Misericórdia. Então, bora, tá certo? Então, quanto você falou? 6,80? 5,80. 5,80 vai dar 11,60. Duas passagens, tá certo? Isso, de uma pessoa só. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que você faz é um investimento ao qual, na hora que eu estou enfermo, ou na hora que eu estou necessitando, eu vou cobrar a Deus, tá certo? Senhor, eu estou na sua casa, é assim, não é? Eu estou na sua casa. Como pode isso me acontecer? Né? Não me Jesus. Então, para você entender essa mensagem, em nome de Jesus, certo? Eu gostaria de estar começando falando do chuveiro, tá certo? Quando vocês tomam um banho, vocês ficam olhando aquela fumacinha do chuveiro, e mesmo que vocês não queiram olhar, quando ao término do chuveiro, vocês vão olhar, o espelho está todo embaçado, tá ou não está? Pronto. Esse vaporzinho, ele é descartado, para nada presta, tá certo? Só para criar mofo na parede, estufar a massa corrida, a massa fina que você fez, né? Para nada serve, tá certo? E nós passamos desse chuveiro para uma caldeira. Quem sabe o que é caldeira? Pronto. Então eu quero dizer um pouquinho de caldeira, tá certo? Para não entender a panela de pressão, seria a caldeira de cozinhar um feijão, tá certo? E aí uma vez aquele negócio lá está sendo descartado também, tá certo? Porque o pino nada mais é do que uma válvula para a panela não estourar. Nas grandes caldeiras em hotelaria, né, eu era hoteleiro, né? E em hospitais, as caldeiras já são maiores, né? Em grandes usinas, certo? As caldeiras enormes, né? Já precisa de altos recursos e válvulas mais sofisticadas. Porque se uma caldeira, geralmente ela é instalada lá no subsolo, no último subsolo lá, ou tem alguns hotéis que faz como é que eu falo, um quartinho, né? Separado para colocar a caldeira lá em cima, porque ela já desce, né? Mas só que geralmente é lá embaixo, lá na garagem, em algum cantinho lá na garagem, na oficina, tá certo? É aquele caldeirão enorme, né? De 500, 600 litros de água, e que por 24 horas fica fervendo, tá certo? Então, aquela válvula da caldeira de hotelaria, hospitais, ela de nada serve também. Ela é descartada. O único benefício lá é para não estourar e matar todo mundo, tá certo? Porque a caldeira, se estourar, ela faz um estrago muito grande, tá certo? Então, aquele vapor, ele é descartado, tá certo? Aí lá na frente eu vou te explicar o porquê que eu estou falando das coisinhas pequenininhas para você entender, tá certo? Bora na mensagem? Livro de Salmos, capítulo 66, versículo 10, diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, tu nos deixaste cair no laço e cargas pesadas nos colocaste nas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças.
Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância, que é o lugar de bênção que você está pedindo. Tá certo? Glória a Deus. Você vai ter que passar por tudo isso para chegar no lugar de abundância. Tá certo? Lembra que eu perguntei, quando nós terminar o culto aqui, será que nós temos ainda crente aqui? Tá certo? Em nome de Jesus. Porque às vezes o irmão sobe no culto e aí ele vai só falar para vocês: Deus está mandando vitória, Deus está mandando vitória, Deus está mandando vitória, Deus está mandando vitória. E às vezes nós criamos de Deus esse Deus que parece que quando nós chegar em casa, as bênçãos de Deus vai cair de paraquedas no nosso quintal. Nós acabamos de sair do culto, nós acabamos de sair da igreja, nós investimos, né? Eu falei de valores, né? E falei de meios de locomoção, né? E cada um tem um preço. E quem não paga nada vai queimar caloria, tá certo? Então, geralmente a ideia que se temos do cristão é que quando eu me batizo, quando eu sou cristão evangélico, nada pode acontecer na minha vida. Nada vai acontecer porque tem alguns pastores, né? Eu vim aqui para reformar, eu não vou falar de igreja, estou aqui para falar a palavra de Deus, tá certo? Então não vou colocar nome. Mas alguns pastores que eles falam até que ou Deus é ou Deus não é. Eu não aceito isso. E nós não podemos esquecer, em nome de Jesus, e fazer de Deus o garçom da nossa vida. Tá certo? Ele morreu numa cruz do Calvário, prometendo para mim e para você a salvação da nossa alma. Tá certo? Mas até a salvação da nossa alma, nós temos processos. Tá certo? Processos. Tudo na vida se tem processo. Tudo. Para você comer, você vai ter que escolher, você vai ter que lavar, vai ter que tirar o sal da carne, vai ter que botar na panela. Tudo é um processo. Tudo. Na minha e na sua vida. E quando se diz do caminho dos céus, da salvação, aqui, o salmista está falando para nós. Né? Ele está questionando ali com Deus. Né? Que por 21 vezes Saul tentou matar ele, né? E por várias e várias vezes o povo vinha contra Davi. Às vezes você reclama da sua família, pois teve caso até na família de Davi também, né? Caso sorrendo, né? Caso de estrupo, tá certo? Tá certo? Então, quando Davi ele compôs esse salmo, aqui ele está falando com Deus. Ele está questionando a Deus. E está falando para mim e para você hoje. Quando eu e você, nós pedimos uma bênção a Deus, a bênção, o fato de eu vir aqui na igreja pregar, ou estar em outro município, outra cidade, não importa. Ou que você não pregue, mas saiu da sua casa para cá, em nome de Jesus, isso, em nome do Senhor, não dá o direito de eu pensar que quando eu sair de casa aqui, a bênção vai cair de paraquedas lá na minha casa. Não. Nós temos um caminho a correr, ao qual ele diz, em nome de Jesus: pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como refina a prata. Ou seja, ninguém pensa de que Deus vai provar você. Nós não pensamos, às vezes nós pensamos que Deus ele vai mandar uma prova para nós, de uma outra forma, uma outra maneira. E aqui o salmista está dizendo assim: Senhor, tu nos provaste. E como refina a prata no fogo, assim também tu nos provaste. Essa da prata eu vou deixar por último. Tá certo? Em nome de Jesus. Tu nos deixaste cair no laço
e cargas pesadas nos colocasse nas costas. Ou seja, quando você pede para Deus aqui, ó, a intenção do salmista aqui é falar de um animal, tá certo? Tu preparasse um laço para mim. O que é laço? Acredito que vocês todos já assistiram, tá certo? Vocês já assistiram filmes em que se amarra uma corda lá e fica esperando a onça ou o... Como é que o Manel Franco fala lá, o bicho lá? Ele fala outro nome lá. Tamanduá, outro nome que você fala também, é anta. Entendeu? Então se faz aquele laço e espera a onça passar. Quando ela passa aqui, engancha as pernas, o laço fecha e ela, tá certo? Ó, fica pendurado, tá certo? Vamos falar do arapuca, que é mais simples, né? Eu vou dizer de arapuca porque meu pai era ladrão de galinha. Tá certo? Então meu pai fazia arapuca, eu conheço muito bem que é arapuca, tá certo? E nós comíamos frango roubado. A vida toda, nunca falei isso, viu? A arapuca nada é mais do que uma caixinha, tá certo? Hoje dá até para se fazer com uma caixinha de papelão, tá certo? É só botar pauzinho aqui, ó. É laço. Esse laço que Deus está falando. Ó. Aí coloca aqui uns grãozinhos de milho, de arroz, de feijão, alguma coisa assim, pão. E o animal vem com fome, porque se ele não tivesse fome, ele não iria cair. Entendeu? Aí ele vem com fome, ele entra lá, quando ele esbarra no pauzinho, a caixa, pô. Pronto. Tá certo? É esse laço que Deus está falando. Que Davi está falando. Tu nos preparaste o laço. Ou seja, ele vai criar situações impossíveis na minha e na sua vida. Quando a caça é presa, nós ficamos olhando e a gente vê aquela caça se bater de várias formas. Ela faz de tudo para poder livrar daquele laço, porque o animal, embora, não sei se você sabe, mas o animal sabe que ali é o fim dele, ele vai morrer. Tá certo? Então ele luta bravamente para poder sair daquele laço. E é esse laço do Senhor que Ele cria para mim, para você. Você quer a minha bênção? Eu já morri na cruz dando minha salvação para vocês. Eu troquei, era para ficar embaixo na terra. Mas eu agonizei na cruz do Calvário, e quando eu estava próximo a morrer, eu agonizando, eu falei: Pai, Eloi, Eloi, clamar sabatani, se possível for, afaste de mim essa dor, tira de mim, Pai, esse espírito de morte. E aí ele não escutou a resposta. Aí ele falou: com tudo que seja feito tua vontade. Esse laço o Senhor Ele coloca para mim e para você, e quando nós pedimos algo a Deus, Deus Ele entende que Ele trocou a vida dele por amor à sua vida, à minha vida. Então eu preciso, Senhor, eu preciso de uma bênção, eu quero largar essa muleta. Pronto, o Senhor vai preparar para mim laços. Ele vai me provar. Ele vai me preparar esse laço. O que esse laço está dizendo? Depois que uma caça é presa no laço, é impossível aquela caça soltar sozinha. Mas ela vai lutar bravamente. E é isso que Deus Ele espera de mim e de você, quando nós estivermos na prova em nome do Senhor. Que em vez de nós murmurarmos, em vez de nós reclamarmos, nós caímos de joelho no chão e oramos pedindo força a Ele em nome do Senhor. Porque para mim e para você, isso é um sinal de que está vindo a resposta de Deus. E como que nós vamos saber se é a resposta de Deus ou não? Às vezes você fala que é o diabo, e às vezes não é o diabo.
Às vezes você fala assim, nossa, eu não acredito, isso só pode ser o demônio. Né? Isso só pode ser o diabo que está armando essa cilada. E não é. Deus está colocando em prova sobre a questão da bênção que você pediu. A bênção que eu pedi. Aí ele diz ainda assim, em nome de Jesus, e cargas pesadas nos colocasse nas costas. O que quer dizer isso? Eu não sei se aqui tem uma técnica de enfermagem, certo? Mas se não tiver, tem que acreditar no que eu vou dizer, tá certo? E você vai entender, porque eu vou explicar direitinho. Hoje não tem como mais eu pôr um saco de cimento nas minhas costas, tá certo? Mas quando você trabalha com serviço pesado, aonde é que faz a maior pressão no seu corpo? Não é a coluna? É, não é? Você não fala, nossa, eu chego em casa e falo, nossa, hoje eu carreguei tanta coisa, só foi no pesado. É assim ou não é? Isso quer dizer que Deus vai colocar pressão sobre você. E você sabe, às vezes você está perguntando, mas para que Deus faz tudo isso? Para você valorizar a bênção que Deus dá. Se você olhar nessa cadeirinha vazia, você vai lembrar de alguém que estava sentadinho ali, mas que por algum motivo, alguma luta, algum problema, ele não deu valor no seu chamado e não valorizou as bênçãos de Deus na vida dele. Hoje, você está vendo ali a cadeira vazia. Aonde está esse irmão, essa irmã? Então, quando Deus der algo para você, ela não caiu de paraquedas na sua casa. Você pagou um preço por isso. É você valorizar aquilo que Deus ele dá para você. Então ele vai colocar pressão. O detalhe que chama a atenção aqui é que essa pressão que Deus vai colocar para você, você nunca pode esquecer que Ele é o autor do teu corpo humano. Era apenas um líquido, liquidinho. Desse líquido aqui Deus foi moldando, nasceu essa criança. Nasceu essa menina. Tá certo? Ele é o autor do seu corpo humano. O que quer dizer isso? Ele não vai colocar uma carga, uma pressão além daquilo que seu corpo não suporta. E para nós termos essa visão, nós temos que estar constantemente em oração. Nós temos que abrir mão do nosso conforto. Nós temos que abrir mão, em nome de Jesus, do aconchego dos nossos lares. Olhar em nome de Jesus. Hoje eu tenho culto. Meu uniforme vai dentro da bolsa do trabalho, porque hoje meu compromisso é com o Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para que quando você estiver passando luta, você não disser que é o diabo. Quando você estiver passando luta, você vai lembrar dessa mensagem e vai falar assim, ó, Deus está nos provando, meu bem. Bem, supera essa luta, porque Deus vai dar a vitória para nós. E não jogar culpa no diabo, porque às vezes o diabo está longe. E Deus, ele está apenas provando. Em nome de Jesus. Você sabe o que ele quer dizer? Em nome de Jesus. Cargas pesadas nos colocasse nas costas. Essa pressão. O que quer dizer essa pressão? Essa pressão, quando você pega esse peso, e que você pega em nome de Jesus, e você passa na prova de Deus,
a pressão que você pensa, esse problema que você acha que vai te matar, que vai acabar com a sua vida, se você olhar com os olhos da fé, é simplesmente Deus está te dando mais poder. Vou te explicar. Essa pressão que Deus está lhe dando, em nome de Jesus. Eu falei da caldeira, não falei? Lá em Santos, os irmãos foram privilegiados, porque tem o porto lá perto, né? Mas para nós aqui já fica difícil, nós conhecemos navio grande só no filme. Não é verdade? Então eu vou dizer Titanic, tá certo? Titanic. Quando esse navio ele foi fabricado com aços especiais. Tá certo? Aços especiais. E ele era muito grande. Eu não vou nem falar a metragem, porque eu não passo na minha cabeça uma metragem para dizer para vocês. Mas vamos dizer que ele seja um cargueiro que vai dar de uma esquina na outra. Tá certo? E altão, vamos colocar aí uns 4, 5 andares. Né? Imagina você como que é a caldeira desse navio. Você lembra do Titanic? Alguém chega no capitão e fala para ele assim: não, se você adiantar essa viagem, eu vou lhe pagar mais, eu lhe dou mais. Mas nós não podemos, nós não podemos. E alguém aceitou o suborno desse passageiro. Aí o que ele faz? Põe mais lenha na caldeira. Põe mais lenha e abre as caldeiras. Abre as voltas. Tá certo? Onde que você está nisso aí? A palavra de Deus diz que o meu corpo e seu corpo é um barco. É um barco. É um navio. Tá certo? Quando se abre a caldeira do Titanic, aquele barco ele começa a ficar poderoso. Ele começa a ganhar alta velocidade. E adquire a velocidade além do que era para trafegar. Por quê? Embora ele estava com muito peso, embora ele era muito grande, mas o vapor deixou ele poderoso. A pressão que deram nele deixou ele poderoso. E quando Deus manda pressão sobre mim e você, é para que nós recebamos poder no alto do céu. Você pode ver que quando você está passando tribulação, luta, você vai aqui, pede oração aqui, você ora, você dá atenção ao hino, você chega aqui, você não conversa, você fica meditando na palavra. Por quê? Porque você está adquirindo poder. E é isso que nos deixa poderosos diante de Deus. É só isso? Não. O que Deus diz? 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Segura que eu vou te contar agora. Quando nós pedimos bênção a Deus, às vezes assim, do nada, assim, você vai começar, o vizinho vai começar a tornear você. Ou vai botar um pancadão, ou vai bater na sua parede, ou vai estourar alguma coisa na casa dele, ele não vai arrumar tão cedo. Molecada vai passar para jogar, arriscar teu carro, vai jogar pedra na sua casa, vai falar palavrão para você. Por quê? Porque Deus está te entregando para os homens dessa terra. Você tem que ter entendimento para você
você não perder as bênçãos de Deus. E eu falei, nós vimos a igreja, a casa do Pai, não quer dizer que a bênção de Deus vai cair de paraquedas na sua casa. Quantos aqui dentro, que quando faz campanha, sente sua vida dar uma virada para pior, parece que mexe com tudo na sua casa? Você está entendendo? Se nós tivéssemos entendimento, tá bom? E o entendimento cabe a você buscar. É de graça. É de graça. Eu me lembro que quando eu era hoteleiro, eu trabalhava de 12 a 15 horas e na sexta-feira eu ia para o monte. Eu pensava que eu ia dormir. Aí quando você pegava o ônibus e encontrava um monte de irmãos lá no Embura, lá louvando, cantando, botando testemunho, que a gente chegava e eu não sentia cansaço. Por quê? A coisa acontece na nossa vida espiritual quando você se envolve. Quando há uma entrega total em você. Quando você entregar a sua vida para Deus, houver na sua vida uma entrega total, você vai começar a entender o que é as coisas de Deus. O que Jesus diz? Assim como foi com os profetas no passado, assim também perseguirão a vós. Mas tem de bom ânimo, porque todos eles venceram. O que é Leopardo falando no jogo? No mundo vós tereis aflições. Você sabe discernir essa palavra aflições? Às vezes não é só uma falta de pão para você. Às vezes você faltou apenas um pão, você tem um cafezinho lá. Dá para agradecer e tomar. Ou às vezes você tem um pão, mas não tem um cafezinho. Talvez para você isso seja uma aflição da sua casa. Talvez para você a aflição seja a fatura do cartão que você não conseguiu pagar. Às vezes a aflição para você é a resposta que você esperava positiva do médico, e o médico deu uma outra resposta que você não queria ouvir. Às vezes a aflição que você vai passar aqui na terra nos dias de hoje é a conta de água, a conta de luz que você está vendo e está vencendo e o dinheiro não entrou ainda. Quem sabe a aflição para você é a prestação do carro que está vencendo, você está com medo de dar busca e prestação? Ou a aflição para você hoje é meu filho que está nas drogas, é meu neto, é minha família que está nas drogas, longe dos caminhos de Deus. Quem sabe a aflição para você é essa hoje. Aí não lembra do livro de Mateus que Deus está dizendo assim, lá no capítulo 7, não andeis ansiosos por coisa alguma nessa terra. Tem momento que você não vai ver, mas Deus, Ele coloca os braços assim e fala assim para você, filha, deixa isso passar aqui, isso vai passar. Aleluia. Filho, você está andando aqui nos meus braços, viu? Você não vai conseguir pagar, vai lá na frente, eu vou te dar uma vez, eu vou te dar de volta. Você vai conseguir, vai desenrolar tudo. Tem de bom ânimo, que eu venci e vós vencerá, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando o vizinho, quando o patrão lhe chamar a atenção, não é o patrão que está aqui na igreja, não é seu vizinho que está aqui na igreja. E se Deus está fazendo isso contigo, é porque Ele não trabalha com robôs. Ele fez seres humanos capazes de entender e compreender. Além disso, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, ao qual vai estar falando contigo, vai estar te dando força, vai estar te consolando nessas horas difíceis. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar ninguém órfão.
eu vou enviar o Espírito Santo, ao qual vos ensinará todas as coisas em relação ao céu. Agora, o grande problema é esse. Ele vai enviar o Espírito de Deus. Aonde? Que no altar. Por isso eu não posso me dar o luxo de viver no conforto da minha casa. Eu não posso me dar o luxo de eu chegar em casa, tomar um banho, olhar o sofá e eu falar, não, falta um pouco ainda que eu vou descansar. Porque o inimigo ele vai armar cilada para você. A Bíblia diz que o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Eles não perdem tempo. Às vezes nós chegamos do serviço cansado e a gente vai querer esticar as pernas, vai tomar um banho rapidinho, vai tomar aquele cafezinho quentinho e aí a gente vou relaxar um pouquinho. É aí onde mora o perigo. E aí você não vê nenhum. Fala, Jesus. O Espírito de Deus nós temos que buscar aqui. E nós que temos que buscar é sair de lá, vir à casa do Pai, ou vir em nome de Jesus nos montes, ou na vigília. Porque é investimento seu. Aleluia. Fala, Deus. Diz assim: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Presta atenção na última prova aí para nós encerrar. Fogo. Fogo. Certo? Quando a gente está aqui, em nome do Senhor, a gente não fala, manda fogo, Pai, manda fogo, Senhor. E aquele fogo parece que, quando você começa a orar, eu vou dizer de mim, tá certo? Quando eu estava buscando dom de revelação, dom da palavra, quando eu começava a orar, aí me dava dor no pé da barriga, secava a minha boca, eu queria água, começava a doer o pé da barriga. E eu falei isso com um irmão, e ele falou assim: persevere, irmão Carlos. Persevere. Quando você estiver com dor, põe a mão assim e começa a dar glória, 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 porque vai dar, o próximo passo é você começar a esquecer, não tem mais ninguém para orar e você parar a sua oração. Não pare de orar. Vai dando glória, 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 e Deus vai dar o batismo com o Espírito Santo para você, e Deus vai enviar o que você quer. Foi dessa forma e dessa maneira. Aqui Deus está falando de fogo. Tá certo? Eu esqueci a forma correta que ele está dizendo aqui. Vamos ver. Sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Você lembra que nós lemos lá no começo? Que o Senhor ele refina nós com uma prata? Sim ou não? Então bora lá, para nós encerrar. Tá certo? O que é a prata? É um pedaço de aço, pedaço de metal. Tá certo? Nós não leu lá que ele pega a prata, tu refinaste nós, como o homem refina a prata. Tá certo? Não é isso que está escrito aí? Foi isso ou não? Então bora lá. A última prova para nós alcançar a nossa vitória, a nossa bênção, ele está dizendo que ele vai nos provar no fogo. Não foi isso que nós leu? E o primeiro ele está dizendo que é assim como a prata, o aço é refinado, a prata é refinada no fogo, assim tu refinaste nós. Tá certo? Então bora lá. Tu pega o aço, tá certo? Pega o aço, abre a fornalha lá com 800 graus, 1000 graus, 2000 graus, tá certo? E coloca o aço
no caldeirão e ele vai acompanhando. O refinador, ele vai olhando e vai aumentando o grau. Ó, aumentando o grau. Quando eu e você chegamos na casa de Deus, nós não chegamos com esse aço sujo? Sim ou não? Nós vamos falar palavrão? Hã? Nós não tínhamos nossas esposas, mas nós não gostávamos de ver o rabo de saia lá fora? Sim ou não? É verdade. Eu não vou responder pelas mulheres, as irmãs femininas, porque eu não sei como é que são elas, no pensamento delas. Mas nós homens não podíamos ver um rabo de saia que nós via, tá certo? Mas nós tínhamos nossa companheira em casa. Tá certo? Então, o que é isso? Sujeira diante dos olhos de Deus. Nós já estávamos aqui na igreja. Tá certo? É só isso? Não. Lembra lá na empresa? A gente chegava, aí quando alguém começava a tirar sarro, não sabe da gente, subia aquele nervoso lá e a gente até... Está pensando que eu sou da pena de Satanás? Tá certo? É assim, não é? Aí, às vezes, por mais coisa que seja, o nosso vizinho, a gente, não, eu vou chamar a polícia para esse cara. Eu vou chamar a polícia. É assim, não é? Em nenhum momento, o diabo deixou você falar assim, ó, põe o joelho no chão, Paulo. Você está no trabalho, vai lá no banheiro, faz uma oração que isso aí vai sair. Por quê? Porque o diabo não deixa. Certo? E às vezes não é o diabo. Porque nem tudo que acontece na minha e na sua vida é o diabo. E eu não estou dizendo para você que o diabo é santo, não. Eu estou dizendo para que nós não blasfememos contra Deus. Eu estou dizendo para você que quando nós pedimos algo a Deus, Deus ele vai nos provar para abençoar a nossa vida. Aí pega esse aço, joga lá dentro do fogo lá e vai. O que acontece com isso? Vai derretendo. É assim, mãe? Vai derretendo. Aí alguém pergunta para o refinador assim. Eu entendo que quando o senhor aumenta os graus aí, o ferro está derretendo lá. Eu entendo que quanto mais o aumenta a chama aí, mais o trem fica branco lá. Está ficando branco. Está virando um caldo. E eu vejo que o senhor de vez em quando só vem com a peneirinha aqui assim, só por cima assim, tira toda aquela sujeira. A pergunta é essa: como que o senhor sabe que já virou prata e está bom? O refinador vira para ele e diz assim: isso aí é a pergunta mais fácil que tem. Quem é que está nos refinando? É Deus. A palavra de Deus está dizendo que como a prata é refinada, assim também Deus vai refinar nós. Ele vai tirar o palavrão, ele vai tirar as coisas que não agradam a ele. Ele tirou a bebida, ele tirou o palavrão, ele tirou a prostituição. Quando que está bom? Aí o refinador olha assim para ele e fala assim: ó, essa prata ela vira prata e eu desligo tudo quando eu olhar para ela e ela refletir a minha imagem. Você tem que transmitir a imagem de Deus. Não o velho homem, a velha mulher, não. Nós temos que transmitir a imagem de Deus para nós termos direito de receber a bênção do Senhor. Quando isso acontece? É quando você faz o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agradeça a Deus pelo momento. Faça desse último minuto como se fosse o último minuto da sua vida, agradecendo a Deus. Aí Deus olha para você e fala assim: lá está a minha imagem.
Em nome de Jesus. As palmas ao Senhor. Glória a Deus. Fique de pé. O ministro Manuel vai fazer essa oração. Tá certo? Eu quero que vocês tudo fechem o olho. Tá certo? Porque se Deus mostrar alguma coisa, vai ser agora. Tá bom? Em nome de Jesus. Receba com palmas para você. Glória a Deus. Senhor, grande Deus, eterno Pai. Deus, Criador do céu e Criador da terra. Meu Deus, que nessa hora, meu Pai, essa oração, meu Pai, a oração da fé, ela pode vir com seus efeitos, Senhor Jesus, de nada. Eu creio no teu poder, na tua glória, Pai. Que nesta hora, Jesus de Nazaré, Deus de poder, Deus de glória, Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Meu Deus, tu já se faz presente nesta hora, Senhor. Eu te peço agora, meu Pai, e nessa oração, Senhor Jesus de Nazaré, eu creio no teu poder, eu creio na tua glória. Eu creio que nesta hora, meu Pai, todos os Senhor Jesus de Nazaré, vai abençoando, meu Pai. Vai abençoando nessa hora, caindo no poder a todas as obras do mal. Tudo que não presente de ti, Senhor, que nesta hora, meu Pai, eu te peço agora pelo poder do teu sangue e do teu Espírito Santo de Deus. Senhor, faz a tua obra, Papai do céu. Eu creio agora, meu Pai, meu problema, Senhor Jesus, que seja agora que queira por terra, meu Pai, porque tu és o Deus vivo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que opera, meu Pai, é o Deus que opera, Senhor, e não deixa de ser capricho. E nessa noite de hoje, meu Pai, mais uma vez, eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio que nesta hora, Senhor, recebendo essa palavra, Senhor Jesus, que já caiu por terra, em nome de Jesus de Nazaré, tudo que não presente em ti, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar mais um pouquinho? Daqui a pouco nós vamos nessa casa, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui essa moça de verde, essa irmãzinha de verde, tá bom? Eu quero chamar aqui aquela irmãzinha que está de Bordeaux, Glória a Deus, glória a Deus. eu quero chamar a Loura, a Lourinha lá, em nome de Jesus. E eu quero chamar aqui essa princesa, tá bom? Glória a Deus, Tá bom? Em nome de Jesus. Essa branquinha, cadê? Vocês, ó. Venha. glória a Deus, aleluia. Varão, que está mexendo com uma bolsinha cor-de-rosa, venha. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Venha minha irmãzinha aqui, a senhora. Isso. Mamãe. Missionária Maria. Louvado seja Deus. Então tá certo. Ó, eu vou entregar o recado de Deus para essas pessoas aqui, tá certo? Em nome de Deus. E aqui eu agradeço a oportunidade. Para você que está assistindo em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe você. E até domingo no Noronha, quinta-feira em São João, lá no domingo no Noronha. Valo Velho, isso é verdade, é ceia, né? Então eu estarei no Valo Velho. Irmão Davi, irmã Aline, estarei aí no Valo Velho com vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.